Pessoal, bom dia. Vamos estar iniciando nossa aula de física, nossa revisão para nossa prova bimestral. Hoje, nessa aula especificamente, nós vamos revisar os conteúdos do setor A, o conteúdo que envolve força magnética e indução eletromagnética. Vamos fazer alguns exercícios com esses conteúdos e o primeiro exercício de hoje é: a agulha de uma bússola está apontando corretamente na direção norte-sul de um campo magnético uniforme. Um elétron se aproxima a partir do norte com velocidade v, seguindo a linha definida pela agulha. Tá? Então vamos supor que a agulha da bússola esteja apontando assim, vamos supor norte, sul, vamos colocar dessa forma aqui. Um elétron se aproxima da região norte com velocidade v nessa direção aqui. Neste caso, o que vai acontecer? A velocidade do elétron deve estar necessariamente aumentando em módulo. Isso aqui não é verdade, tá? Não necessariamente precisa estar aumentando. Ele pode estar, sua velocidade pode estar diminuindo ou constante, então não precisa estar aumentando. Ele diz que tem que estar diminuindo, então isso aqui também é falso, tá? O elétron estará desviando para leste. Não temos informações sobre outro campo magnético atuando aqui para poder gerar esse desvio no elétron, então a alternativa que sobra, a letra D, a velocidade do elétron será constante e sua trajetória será retilínea, até porque se a trajetória não for retilínea, não temos informações sobre o que vai acontecer com ele ao se aproximar do norte e do sul, tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Próxima questão, também é uma questão interpretativa, tá? De desenho também. Nesse caso, os desenhos estão prontos, como vocês vão ver aqui, tá? E as alternativas são essas aqui. A gente quer saber quais desses desenhos estão corretos. Então, vamos lá. A pergunta propriamente é a seguinte: uma partícula de carga positiva, tá, se move com velocidade de módulo v em uma região do espaço que possui um campo magnético de módulo b. Então, nós temos velocidade e campo. Nessa situação, a força magnética de módulo F surge. Vou adicionar aqui a Wayne. Surge. Nessa situação, uma força magnética de módulo F surge. O conjunto de diagramas de forças foram constituídos aqui para a gente poder observar e saber quais são as verdadeiras e falsas, tá? Bom, então vamos começar aqui excluindo as que são falsas. Bom, obviamente, né, a gente já tem que entender que a letra 5, né, a número 5 vai ser falsa, tá bom? A 4 vai ser falsa porque ele não indica aqui para onde o campo está apontando, ele está dizendo que o campo está apontando para baixo, mas observem que se o campo aponta para baixo e a força F para cima, ó, elas vão formar um ângulo de 180 graus e isso não acontece, não pode ocorrer, tá bom? Ele tem que estar, ou tem que ser o pontinho representando que ele está apontando para os nossos olhos, ou tem que ser o X simbolizando que ele está apontando para trás da tela do computador, do celular, tá? Ou da folha de papel, caso você esteja olhando isso num livro ou numa prova, tá? O primeiro diagrama ele está correto porque observem que o campo ele está indo lá para trás da folha do papel ou para trás do computador, a força F está vindo para a direita e a velocidade para baixo. E isso condiz com a regra da mão direita que nós conhecemos, né? A força F representa o polegar, representada pelo polegar direito. Os dedos da mão vão representar a velocidade e a palma da nossa mão, ou melhor, as costas da palma da nossa mão representam então aí o campo magnético, tá? Então, esse aqui está correto. O diagrama 2 está falso porque vocês vão observar que o campo está apontando para a direita e a velocidade lá para trás, certo? Simbolizando como se ele estivesse furando a folha do papel. Então, nesse caso aqui é falso, porque se você pegar a regra da mão direita, deixa eu pegar um print aqui da regra da mão direita, né, que aí fica melhor de eu explicar para vocês, já que eu estou sem câmera, tá? Deixa eu pegar aqui a Bienal e vou mostrar para vocês aí o print da regra da mão direita, que eu acho que vai facilitar a explicação dessa questão.
Então, só aplicando aqui a regra da mão direita, ó. Então, seguindo essa regra da mão direita aqui para as forças, a ponta dos dedos representa um campo, a velocidade representa o polegar, e a palma da mão ou as costas da mão representa, então, aí, a força magnética. Então, nesse caso, se você pegar a sua mão direita, colocar o polegar para baixo, a palma da sua mão vai ser virada para a esquerda, você colocar o polegar para baixo, e os seus dedos vai estar apontando para a tela do computador, para a tela do celular, tá? Caso você faça isso, então o diagrama 1 está correto. Vamos para o diagrama 3. Se você colocar a palma da mão, melhor, as costas da mão para baixo, a velocidade apontando para a esquerda, e vocês vão perceber que, nesse caso, os seus dedos vão estar apontando para o seu rosto, tá? Palma para cima, velocidade. Nesse caso, vocês estão vendo aqui que o menos F está indicado para baixo, significa dizer que o F está apontado para cima, tá? Se o menos F está para baixo, o F está para cima. E o F é seria aí a correspondente à palma da nossa mão, tá? Então, ok, a 1 e 3 são verdadeiros, tá? Vamos para a próxima questão. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí, sem problema nenhum, tá bom? Próxima questão. Vamos resolver aqui uma questão conta, tá? Para a gente também revisar a fórmula. A questão ela diz o seguinte: uma partícula com carga Q e massa m move-se ao longo de uma reta com velocidade v constante em uma região onde estão presentes um campo elétrico, nós temos o campo elétrico aqui, e um campo de indução magnética, ou campo magnético, 0,10 telas. Sabe-se que ambos os campos e a direção de movimento da partícula são perpendiculares entre si. Determine a velocidade da partícula. Aqui a gente tem duas coisas que são importantes. A primeira delas são as informações do campo elétrico e do campo magnético, que são indicadas pelas letras E e B. O valor do campo é 1 vezes 10 a sexta, tá? Não vou colocar a unidade aqui, tá? Só um detalhe importante. Esse milli aqui que aparece aqui, ele representa o 10 a menos 3. O milli é dividir por 1000, tá? Então, basicamente, você só tem aqui 10 elevado a 3. Porque vezes 1, o 1 não vai importar. 0,1 Tesla. E a outra informação importante é que nós temos que a velocidade é constante. Nós aprendemos lá no primeiro ano que quando a velocidade é constante, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, nós temos um movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, como o enunciado da questão fala para a gente. Ó. Ele está se movimentando com velocidade constante sobre uma reta. Então, movimento retilíneo uniforme. Logo, nós podemos dizer que a força magnética ela é igual à força elétrica, tá? E como que eu calculo a força magnética? Módulo da carga, velocidade, campo, vezes o seno do ângulo de θ, tá? E o campo elétrico é o módulo da carga, ou melhor, a força elétrica é o módulo da carga vezes o campo elétrico. Ora, carga cancela com carga, eu quero saber justamente a velocidade, essa é a nossa variável. O campo magnético eu sei quanto que vale 0,1. E o seno do ângulo, já que ele está falando que é perpendicular, seno de 90, lembre-se, é igual a 1, então o seno vai desaparecer, ou simplesmente multiplico por 1 aqui. E o valor do campo elétrico é 10 a menos 3. Então, vou colocar aqui 10 elevado ao cubo, ou simplesmente 1000, tá? Vou pegar, então, esses valores e passar dividindo. Então, a velocidade é 1000 dividido por 0,1. Efetuando essa divisão, ou simplesmente multiplicando por 10 em cima e embaixo, para tirar a vírgula, temos, então, 10.000 dividido por 1 e transformando isso em notação científica. Isso é 1 vezes 10 elevado à quarta, como é velocidade, então está em metros por segundo. Logo, a alternativa correta, letra C. Vejam que essa é uma questão que envolve força elétrica, conteúdo que nós estudamos no segundo e no terceiro bimestre, e força magnética, conteúdo que a gente iniciou
agora no quarto bimestre, tá bom? Então, união aí de dois conteúdos interessantes. Essa questão, junto com as outras, ficarão disponíveis lá no YouTube para vocês assistirem, tá? Esse exercício aqui, a resolução desse exercício de novo. Então, caso tenha dúvida, dá uma assistida lá ou pergunta aí. Em um campo magnético uniforme B, a intensidade é igual a 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Esse aqui é o valor do campo. Tem um fio condutor de 50 centímetros, então 50 centímetros é o valor do comprimento do fio, que a gente vai converter isso para meio metro. É posicionado perpendicularmente, esse perpendicularmente aqui é interessante, porque se a gente precisar usar o seno do ângulo, seno de 90 é 1, e aí está sendo indicado aqui na questão. A pergunta é, sabendo que a corrente elétrica aí estabelecida no condutor de 300 miliamperes, lembrando que mili é dividir por 1000, ou seja, 0,3 amperes, determine o valor da força, tá? Para calcular a força, quando eu tenho valores de carga e velocidade, eu utilizo essa fórmula aqui, ó, carga, velocidade, campo e ângulo. Quando eu tenho essa questão, como essa questão aqui, não fala de carga, mas fala de corrente elétrica, a gente usa outra fórmula. Campo vezes corrente, vezes o comprimento do fio, vezes seno do ângulo. Aí é só substituir os valores. O campo vale 2 vezes 10 elevado a menos 3, ou, se você preferir, você pode colocar isso aqui, 0,002. O valor da corrente é 0,3. O valor do comprimento do fio é meio metro. E o valor do ângulo é 1. Do seno do ângulo é 1. Aqui eu vou transformar em notação científica só para facilitar a resolução, tá? Ou seja, isso é 2 vezes 10 a menos 3. Eu poderia ter colocado isso logo de cara, tá? Mas não tem problema colocar agora, não. Transformando todo mundo aí em notação científica, exceto 1, porque como a gente vai multiplicar por 1, a gente pode simplesmente tirar 1 daí. A gente vai efetuar a multiplicação. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Então, o resultado aqui é 30 para os coeficientes, e para as bases 10, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Menos 3, menos 1, menos 1, o resultado dá menos 5, tá? E aí, se eu quiser deixar isso em notação científica, é 3 vezes 10 elevado à quarta potência, unidade de força, Newton, tá? Então, é 3 vezes 10 a menos 4, newtons. E aí a gente conclui aí o cálculo da força, tá bom? Mais uma coisa agora, vamos para o nosso próximo exemplo, tá? Agora vai ser um exemplo teórico, vou colocar aqui para vocês verem. Esse é o enunciado da questão, e agora eu vou copiar as alternativas aqui para a gente analisar. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte. Em um microfone de indução, uma bobina presa a uma membrana flexível é posicionada próxima a um ímã fixo, como indica a figura. Quando a onda sonora atinge a membrana, esta entra em ressonância, vibrando com a mesma frequência de oscilação da onda incidente. Aí aqui, que eu acabei cortando aqui, mas deixa eu ver aqui mais para baixo. Opa. Voltar para o normal. Acabei cortando aí. Aí a pergunta é assim, analisando a figura, podemos afirmar que. Então nós temos aqui a figura, tá? A primeira afirmativa diz somente o movimento descendente da bobina produz corrente elétrica. Essa aqui é falso, porque a gente sabe que para produzir corrente elétrica basta ter uma mudança, tá, de corrente induzida. Então, tanto se houver variação do fluxo magnético para cima quanto para baixo, vai haver corrente elétrica. Então, somente no sentido é falso. O movimento oscilatório da membrana produz corrente contínua no ímã, tá? Falso, porque não é simplesmente um movimento oscilatório, tá? Como o ímã se encontra em repouso, o fluxo magnético é constante. Falso, porque se o fluxo fosse constante, não teria corrente elétrica, tá? A corrente produzida pela bobina realiza um movimento descendente, apresenta o mesmo sentido que é produzida pelo ascendente. Falso, porque quando você muda de direção,
automaticamente a lei de Lenz faz com que o campo e a corrente induzida sejam mudados de direção, tá? Não que a lei de Lenz faça isso, né? Mas a gente sabe pela lei de Lenz que é isso que ocorre na prática, tá? Que é o que vai dizer para a gente a letra E. A corrente produzida, quando a bobina realiza um movimento descendente, vai apresentar um sentido oposto à corrente produzida quando o seu movimento é ascendente. Lembre-se da lei de Lenz, que vai ser muito útil aí para a nossa prova, tá? Principalmente para esse tipo de questão em que não envolve cálculo e sim a gente saber o verdadeiro ou falso. Vamos fazer agora mais uma questão. Essa questão aqui é interessante, que nós vamos fazer agora pelo formato dela. Não é um tipo de questão que eu gosto, aquelas questões que você tem várias afirmações e você tem que sair verificando qual é verdadeiro ou falso. Bom, para iniciar, nós temos o seguinte: uma arte metálica pode deslizar livremente sem atrito sobre duas outras artes metálicas, conforme a ilustração, tá? Paralelas, para deixar mais claro aqui. Elas são paralelas. Considere a arte metálica. Considere as artes metálicas os fios condutores e amperímetros com resistências desprezíveis. O resistor R, esse resistorzinho aqui, ele possui o valor de 2 ohms. A intensidade do campo é 3 Tesla, tá? Desse campo aqui. Ele é perpendicular, legal, porque se é perpendicular, então seno de 90 é igual a 1, e aí isso aqui mata pra gente aí a necessidade de fazer cálculo com o seno. E saindo do plano da página, ou seja, vindo em direção aos nossos olhos. E a velocidade da arte livre tem módulo igual a 1 metro por segundo. Então a velocidade aqui que ele indicou pela letra U é 1 metro. Sobre o exposto, assinale o que for correto. Primeira afirmação: o sentido convencional, tá? O sentido convencional da corrente elétrica, de acordo com o enunciado, tá? É o sentido horário, tá? Então a gente vai verificar se é isso mesmo, se o sentido convencional vai ser o sentido horário, ou seja, esse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui, vamos verificar isso aí. A segunda afirmação: a força magnética que atua sobre a arte móvel é contrária ao seu movimento. Quarta afirmação, na verdade, a força retromotriz induzida vale 0,6. 8. A potência dissipada de 0,18. Para a arte se deslocar com velocidade constante, é necessário que um agente externo aplique uma força variável sobre ela, tá? As informações que nós temos resistência, campo e alguns outros, como velocidade, sendo incluído aqui no meio, tá? Bom, o sentido convencional da corrente que percorre o circuito é o sentido horário, tá, gente? Então, a primeira afirmação, nesse caso aqui, dessa questão, é uma afirmação falsa, tá? Isso vai ocorrer porque, na verdade, ele vai ter o sentido justamente contrário, tá? O sentido que a gente vai estar utilizando é justamente o sentido oposto para a nossa corrente. Lembrem-se que fluxo magnético, tá? Vamos analisar aqui, ó, até afastar aqui. Lembrem-se que o fluxo magnético ele é dado pela seguinte regra: campo vezes a área de superfície vezes o cosseno do ângulo, tá? A informação que nós temos em relação a esse carinha aí vamos ver aqui, é indicado, então, como sendo o ângulo igual a zero, tá? Então, se o ângulo é zero, isso significa dizer que o cosseno de 0 graus é 1. Ah, professor, o senhor falou que o ângulo era perpendicular. Sim, o que é perpendicular? É o campo magnético com o plano, tá? E não com a área da superfície. Então a gente tem que ter alguns cuidados aqui, porque a forma de analisar o campo magnético do campo magnético no estudo do fluxo magnético, ou seja, isso aqui, ó, é diferente de analisar com a força magnética, tá? Então, aqui nós vamos estar analisando quando o ângulo geralmente é perpendicular lá, significa dizer que, na verdade, o que nós vamos utilizar é o ângulo de 0 graus, que é muito importante. Por quê? Porque aí o fluxo ele fica definido como sendo o campo vezes a área, tá? Então, se é campo vezes a área, e eu sei que o campo ele está saindo da tela aqui, nós vamos observar, então, ó, se o campo está saindo da tela aqui, a gente tem que observar o quê? Nós temos que observar
pela regra da mão direita, que o polegar representa a corrente elétrica, tá? E o campo é a palma das mãos. Então, se está apontando para fora e a corrente vai estar apontando nessa direção para cima, aqui, ó, quando você fechar a sua mão, ele vai estar no sentido anti-horário. Então, a primeira afirmação ela é falsa, tá? Pela regra da mão direita, anti-horário. Resumindo a história, tá? É só aplicar a regra da mão direita, levando em consideração que o campo elétrico ele vai ser esse aqui, mas nós temos o campo elétrico induzido que vai ser girado ao redor do fio, tá? Então, ele vai ser girado ao redor do fio. Se a corrente está apontando para cima, nesse sentido, então ele vai sentido anti-horário. Afirmação 2. A força magnética que atua sobre a arte é contrária ao seu movimento. E, de fato, a força vai ter que ser contrária ao movimento devido ao fato de que, lembrem-se, pela regra da mão direita, vamos imaginar não, né? Eu vou pegar o print aqui novamente da regra da mão direita, como a gente havia estudado, né? Então, pela regra da mão direita, deixa eu colocar ela aqui, nós temos que a força magnética é representada pela palma da mão, o campo pelas pontas do dedo e, nesse caso aqui, no lugar da velocidade da carga, vai ser colocada aqui a intensidade da corrente, tá? Mas por que a intensidade da corrente? Porque, lembre-se, essa velocidade é a velocidade da carga. E são as cargas que geram quem? A corrente. Então, a direção, né, o sentido da velocidade é o mesmo sentido e direção da corrente elétrica. Então, a força que atua sobre a haste móvel, de fato, vai ser contrária ao seu movimento. Se nós temos essa ilustração, o campo elétrico vai estar apontando nessa direção aqui e nós vemos que a força elétrica para baixo, para cima, tá? Deixa eu pegar aqui no desenho, mostrar aqui no desenho para vocês, ó. E aí nós vamos ter que ela está apontando para cima, o movimento vai estar no sentido anti-horário. Então, se você fechar a mão aqui, ó, se você fechar a mão, ela vai estar no sentido anti-horário, da mesma forma que a gente analisou essa aqui, da corrente, do campo magnético induzido, tá? E, portanto, vejam só, eu vou até mostrar o outro print para poder exemplificar isso aqui de uma maneira mais correta para vocês, ó. Vejam só, nós tivemos a informação de que esse carinha aqui vai ser corrente. Ó, o nosso campo elétrico vai estar apontando nessa direção, mas lembre-se que o campo elétrico induzido vai estar apontando nessa direção aqui, que vai ser contrária, tá? Esse é o campo elétrico induzido. Ou seja, um vai estar apontando numa direção e o outro no sentido contrário, junto com a força magnética, tá? Que vai estar atuando no seu movimento. Afirmação 4, então essa aqui está ok. Afirmação 4, a força eletromotriz induzida é 0,6. Como que eu calculo a força eletromotriz induzida, tá? Usando a fórmula, fica bem simples, ó. Força eletromotriz induzida é o campo vezes a velocidade vezes o comprimento do fio, tá? Então, vamos substituir os valores aí. Então, substituindo os valores, o campo elétrico vale 3 vezes alguma coisa, deixa eu olhar aqui. O campo vale 3, a velocidade 1 e a resistência, não, o comprimento do fio é 0,2 e aqui 0,3, somando tudo, né, vai dar, na verdade, a única parte que vai contar é essa parte aqui da arte, tá? Então, é 3 vezes 1 vezes 2, então o resultado, 2 não, né? 0,2 que é o comprimento daquela haste, logo, resultado final, 0,6 volts, ou seja, essa afirmação aqui, ela também é verdadeira. Então, deixa eu voltar aqui a explicação, que eu acho que algumas coisas estão ficando meio confusas, pelo menos eu acho que eu estou explicando, não está muito legal, deixa eu explicar de novo. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês nessa questão é, para analisar essa questão, o que vai ser importante para ela vai ser essa arte aqui, ó, essa parte aqui, porque é ela que é variável. Portanto, o sentido convencional da corrente, ó, ele seria o sentido horário para baixo, de acordo com essa questão, mas não, ele vai ser o sentido anti-horário, como a gente discutiu, ó. O campo magnético está apontando, o polegar está apontando para os nossos olhos, então quando você fecha a sua mão direita, o sentido de fechar a sua mão direita é o sentido anti-horário, ou seja, essa aqui é falsa.
Afirmação 2. A força magnética é contrária ao movimento. Olha, o movimento é para cima, tá? Mas o campo elétrico induzido, ele vai estar com sua direção apontada no sentido X, ou seja, furando a folha. Então, o polegar da sua mão direita vai estar apontando para dentro da tela do computador do celular. Então, quando você fecha a sua mão vai fechar no sentido horário, ou seja, vai ser no sentido contrário ao do anterior, que seria o anti-horário. Afirmação 4. Calcular a força eletromotriz induzida. O que é importante é a arte aqui, como eu estou falando para vocês. Então, a força eletromotriz induzida é campo, velocidade e comprimento do fio. Logo, se você substitui os valores, o campo vale 3, a velocidade vale 1 e o comprimento da arte 0,2, resultado final 0,6 volts, ou seja, ok. 8, a potência dissipada no resistor. Como que eu calculo a potência dissipada aí no resistor, tá? Para calcular a potência, a gente vai utilizar a resistência, a potência, nós vamos usar a resistência e a força motriz. Então, potência nada mais é do que DDP ao quadrado dividido pela resistência, tá? A DDP é justamente a força eletromotriz. Como a força eletromotriz vale 0,6 e a resistência vale 2, ó, como vocês podem ver aqui, o resultado final então vai dar 0,36 dividido por 2, que é 0,18 watts. Logo, a alternativa 8 também está correta. E por fim, para a arte se deslocar com velocidade constante, é necessário que um agente externo aplique uma força variável sobre ela. Isso aqui é totalmente falso, porque isso aqui contradiz justamente o princípio do movimento retilíneo. O movimento retilíneo implica que a aceleração é nula e implica que a velocidade é igual a constante, ou seja, se a velocidade é constante, a aceleração é nula e a resultante é nula. Então, não pode ser uma força variável, tem que ser uma força nula, tá? Então, obviamente, essa também é falsa, tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que todos tenham entendido a nossa revisão. Eu vou estar encerrando a nossa gravação por hoje. E não se desloguem ainda, porque eu vou fazer a chamada, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação. E em seguida, eu vou estar mandando para vocês lá nos grupos as informações do conteúdo das provas e, além disso, os exercícios que são para vocês fazerem do plural, tá? Só um minutinho.